Olá, meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. A você, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, que têm sempre nos acompanhado em nossas mensagens e que ainda não se inscreveu no nosso canal. Convido você agora a estar clicando nesse botãozinho vermelho logo abaixo do link e estiver se inscrevendo e também não deixar-se de estar clicando nesse sininho para todas as vezes que eu estivesse postando um novo vídeo, você recebesse essa nova notificação e assim nos ajudasse a divulgar as nossas mensagens e também a compartilhar. Que Deus possa te abençoar em mais essa oportunidade, que o Espírito Santo ele possa te fortalecer, te dar graça, te dar a vitória sobre a sua vida, sobre o seu coração. Queria estar trazendo para você nessa oportunidade, meus irmãos e irmãs, uma palavra para o seu coração, uma palavra que vai te fortalecer. Quem sabe que o Espírito Santo possa trabalhar no teu emocional, no teu psicológico, dar uma estrutura para a sua vida. Nós sabemos o quanto é difícil nós sermos acusados, muitas vezes de formas indevidas. E muitas vezes por erro nós cometemos e o nosso Deus ele não leva em conta o nosso tempo de ignorância. O próprio apóstolo Paulo ele disse isso lá no livro de Atos, capítulo 17, que o nosso Deus ele não leva em conta o nosso tempo de ignorância. Talvez erro que nós cometemos na nossa infantilidade como servo do Senhor, como homens de Deus, na falta de conhecimento, de maturidade. Às vezes cometemos um erro e quem sabe até um pecado, não talvez um pecado escandaloso, mas cometemos talvez um pecado e nós vemos que às vezes as pessoas nos condenam, nos persegue por aquele erro que nós cometemos no passado, mas ela não sabe o que você se posicionou com Deus, o teu arrependimento, o teu conserto com Deus. Tem uma frase que eu carrego comigo que eu ouvi há muitos anos atrás, em que uma pessoa disse o seguinte, meus irmãos: nunca julgue ninguém porque você não sabe o que ela falou com Deus durante a noite. Essa é uma frase muito importante. E eu queria estar trazendo para você nessa oportunidade, estar meditando com você, meus irmãos e minhas irmãs, você que se sente perseguido, perseguida, onde tem os acusadores têm sempre se levantado contra a sua vida. Eu quero estar trazendo a palavra para você lá no Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11, em que diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentando, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Que Deus te abençoe, te dê graça, te dê vitória sobre a sua vida e o entendimento dentro desse texto, para que ele possa te conduzir, te fortalecer, te dar vitória sobre a sua vida, sobre a tua estrutura emocional e renovar a tua fé, a tua autoridade em Cristo Jesus. Os escribas e fariseus, eles trouxeram a sua presença, a presença de Cristo, essa mulher que foi surpreendida em um ato de adultério.
E nós vemos que pela lei de Moisés, todos nós sabemos, essa mulher tinha que ser apedrejada. Nós sabemos aqui a causa do homem. Vê que o homem não foi nem citado, nem falado, mas apenas a mulher. Vê que já inicia uma grande hipocrisia. Então, acusações disparadas sem tréguas. Os escribas e os fariseus, os acusadores, usavam as palavras como verdadeiras armadilhas na esperança de enredar Jesus, como verdadeira armadilha para enredar Jesus, para que emitisse algum julgamento contrário ao conhecimento que eles tinham da lei. Assim, esses líderes hipócritas perguntaram: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? A função desses homens aqui, irmãos, não era a preocupação de apedrejar a mulher, de proteger esse homem que também estava adulterando com essa mulher, mas o que eles queriam era pegar Cristo em uma falta, em uma contradição. E quando nós sabemos que o nosso Senhor ele não se contradiz, porque Ele é a palavra, como é que vai se contradizer se Ele é a palavra, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida? E eu queria estar trazendo nessa palavra para você um tema seguinte, dizendo o seguinte: onde estão os teus acusadores? Muitas vezes até a nossa consciência, às vezes tenta nos condenar, pessoas ao nosso redor tentam nos condenar, mas Cristo, Ele olha para nós e fala: onde estão os teus acusadores? Nós cantamos, eu sempre falo no meu ministério, às vezes quando nós passamos em mensagens como essas, em que nós cantamos: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, toda a vida, todo o poder. E nós cantamos, irmãos, com uma autoridade, com uma confiança. Nós cantamos com tanta alegria. Mas será que lá no fundo nós vivemos, acreditamos que realmente tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança? Quando nós cantamos, muitas vezes as pessoas partem para a parte material, para a parte física, de curas, de enfermidade, de prosperidade, de porta de emprego, de restauração de relacionamentos. Mas o louvor fala de tudo, e a Bíblia fala que tudo que Ele conquistou é direito nosso, é nossa herança. Você olha para Isaías capítulo 53, Ele já conquistou tudo, irmãos, para nós. Então até o perdão. Quando eu me arrependo, o diabo ele não pode estar me acusando. Então a resposta de Jesus foi dupla. Ele disse sabiamente: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedras. Em seguida, depois que os acusadores partiram, sem atirar uma só pedra, Jesus, pela graça, perdoou aquela mulher. Eu particularmente, quando olho para esse texto, irmãos, eu considero esse um dos assuntos mais polêmicos na Bíblia, que é o assunto chamado perdão. Ele é muito polêmico. Porque nós, às vezes, nós escolhemos a quem nós queremos perdoar, sabia disso? Enquanto que a Bíblia, ela não diz quem é que você deve perdoar. Ela diz para você perdoar o teu próximo. Então eu queria que nós estávamos refletindo nessa palavra sobre alguns componentes verdadeiros do perdão de Deus, irmão, dado por Deus. Bem como a graça do perdão que nós concedemos a outras pessoas. Ao ler, irmãos, a lista a seguir, peça a Deus que grave no seu coração essa lista que eu vou estar falando para os irmãos. E eu quero falar sobre 4 grupos existentes, às vezes, em nossas igrejas, mais para frente, em que temos que tomar cuidado de saber qual desses grupos eu faço parte. A seguir, quero falar sobre esses 4 grupos para você fique atento, atenta, para que se você estiver num grupo desse, você possa analisar, se for um grupo negativo, falar assim: eu não quero estar mais nesse grupo. Então, a primeira coisa
que às vezes nós pecamos é que nós queremos escolher a quem eu devo perdoar, irmãos. A Bíblia fala que nós devemos procurar ser semelhante a Deus. Procura ser semelhante a Deus. Devemos perdoar uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Lá na carta de Efésios, capítulo 4, versículo 32, nos fala sobre isso. Que devemos perdoar assim como Cristo, Ele nos perdoou. Será que nós agimos dessa maneira? E às vezes, irmãos, eu falo, quando se trata de perdão, que eu falo que é uma área muito difícil e que eu considero um dos assuntos mais polêmicos dentro do cristianismo, é porque muitas vezes, irmãos, eu atravesso a rua para pedir perdão à pessoa, no meu trabalho, eu atravesso a sessão, eu não durmo direito porque eu magoei talvez alguém no meu trabalho. Às vezes na rua onde eu moro, enquanto eu não me conserto com meu vizinho, eu não consigo dormir direito, eu tenho que procurar aquela pessoa e pedir perdão por uma ofensa. Mas, irmãos, quando se trata para dentro do nosso lar, nós nos calamos. Nós ficamos naquele joguinho de gato e rato. Enquanto um vai para a sala, outro vai para a cozinha, enquanto um vai para a cozinha, outro vai para o quarto. Então fica como gato e rato fugindo. Não procuram se encontrar no corredor da família e se consertar e pedir perdão. Porque nós escolhemos a quem nós queremos perdoar. Porque dentro do nosso lar nós colocamos na posição de que não, eu estou certo. Ela que tem que se consertar. Não, ele é que está errado, ele que fez isso, ele que me magoou, me ofendeu. Então nós ficamos nessa posição de autoridade, achando que primeiro que se sentiu mais ofendido é que é o fragilizado, que precisa que vale pedir perdão. E às vezes, irmãos, a Bíblia não fala isso. Então o texto fala procurar ser semelhante a Cristo. E procurar esquecer as ofensas. É difícil esquecer ofensa, irmãos. Porque a nossa memória, ela é fora de série, irmãos. Deus nos fez tão perfeito que nós não esquecemos. Nós não esquecemos. Nós não conseguimos formatar nossa memória. Não tem como nós clicarmos em algum tipo de botãozinho em nós, algum tipo de mecanismo nosso, você clicar ali e você deletar algumas coisas ruins na sua vida. Não tem como. A diferença é que você tem que procurar, irmãos, se fortalecer naquele momento. A ofensa, as tristezas, mágoas, decepções, elas vão estar sempre vindo à tua memória. A diferença é se elas vão te dominar, se elas que vão te conduzir. Então costuma-se dizer que devemos perdoar e esquecer. Talvez essa frase tenha suas raízes em Jeremias 31, 34, que diz: perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Isso é Deus que está dizendo. O nosso Deus, ele perdoa de uma forma que ele não se lembra mais, mas nós somos seres humanos. E às vezes nós nos lembramos. Você pode ver que às vezes você perdoa uma pessoa e de repente a pessoa ela erra com você, vacila com você de novo e você diz: ó, tá vendo? Eu não devia ter perdoado, ó, fez a mesma coisa. Errou comigo de novo. Porque a nossa memória ela não esquece, mas Deus ele não se lembra mais do que você fez, se você se arrependeu. E às vezes a pessoa te pediu perdão, ela se arrependeu do que ela fez a primeira vez, talvez a segunda. E o que ela fez depois, na terceira ou na quarta vez, ter sido um ato diferente. Mas é que a nossa memória, e às vezes o nosso acusador, ele vai lá no fundo do baú e revira aquelas coisas ruins e traz à nossa memória aquelas coisas ruins que a pessoa fez lá no passado. E fala: você não muda, você não tem jeito. Irmãos, isso é terrível. Porque o nosso Deus nos ensina a gente perdoar, a gente procurar esquecer. Você não vai esquecer de uma forma que vai apagar a tua memória, mas você vai se firmar em Cristo. Quando vier um mau pensamento,
algo ruim daquela pessoa que ela te fez no passado, você vai pedir que o Espírito Santo lance sobre aquilo a graça dele, a presença dele. Você vai pedir para que toda vez que vier essas coisas ruins, o Espírito Santo ele se enche. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala nas suas cartas: enchei-vos da plenitude do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, plenitude não é um pacote que você recebe de presente. Plenitude é conquistada. A plenitude é quando se vê essas coisas ruins acerca de uma pessoa, acerca de um episódio ruim que você viveu na sua vida. Você pede para o Espírito Santo ir tirando aquilo da tua vida, e o que ele faz? Ele vai tirando e vai enchendo a presença dele. Ele vai tirando, ele vai esvaziando você das coisas ruins e vai enchendo a presença dele até você ficar pleno dele, pleno do Espírito Santo, na plenitude do Espírito Santo. Então, nós chegamos a essa redenção de Cristo em nossas vidas. Nele temos a redenção. Em Cristo nós temos a redenção, a remissão dos pecados, como fala em Colossenses, capítulo 1, versículo 14, em que nos fala sobre isso, dessa redenção que nós temos em Cristo Jesus. Devemos perdoar quantas vezes, irmãos? Às vezes nos vem isso, quantas vezes devemos perdoar? As ofensas devem ser perdoadas sempre, sempre devem ser perdoadas. Quando Pedro perguntou para Cristo: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Aí ele pergunta a Cristo: até 7 vezes? Porque Pedro, ele era judeu. Pedro, ele conhecia a lei. Ele sabia que os judeus, eles tinham que perdoar até 6 vezes. Era a base deles. E Cristo fala, não, aí ele pergunta, até 7? Ele pergunta, até 7? E Cristo fala, e Jesus respondeu, não te digo até 7, mas não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus capítulo 18, 21, 22. Olha, não era apenas 6 vezes, não era apenas 7 vezes, mas era 70 vezes 7 por dia. 490 vezes por dia. Olha, por isso que eu falo que o perdão, ele é polêmico demais, irmãos. Ele é muito polêmico. Por isso que essa palavra, quando ela fala, onde estão teus acusadores? Às vezes o meu acusador não pode estar, talvez não está fora de mim, mas está dentro de mim. Porque na medida que eu não libero perdão, os meus acusadores, aquela situação que aconteceu, fica me acusando, fica me martirizando. Então onde estão teus acusadores? Onde estão? Estão fora ou estão dentro de você? Olhar para frente é muito importante, irmãos e irmãs. Todos nós pecamos, Romanos 3, 23. E aqueles que foram perdoados devem esquecer-se das coisas que ficaram para trás e seguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Como eu falei em um dos nossos vídeos, Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. E nos arrependermos. É importante o arrependimento. O pecador que é perdoado arrepende-se de seus pecados e segue em frente rumo aos céus. Então, quando nós nos arrependemos, recebemos o perdão, nós seguimos em frente, irmãos, rumo aos céus, rumo a Cristo, rumo a uma vida melhor com o Espírito Santo. E nós encontramos nesse texto, irmãos, 4 grupos de pessoas. 4 grupos de pessoas em que o Espírito me revelou nesse texto de João capítulo 8, versículo 1 ao versículo 11. Existem 4 tipos de pessoas. O primeiro, nós temos o grupo que acusa e persegue, que são os escribas e fariseus. Esse é o primeiro grupo. Os que acusam e os que perseguem. A igreja está cheia de gente pronta para acusar, irmãos.
geralmente são pessoas que julgam, cheias de conhecimento ou santos. Então, o primeiro grupo é esse grupo que acusa e que persegue aquela pessoa que cometeu um ato pecaminoso. Me lembro, irmãos, quando eu passei uma dificuldade na minha vida. Estava desempregado, dependi de cesta básica, eu era diácono na ocasião. Eu dependi de cesta básica da igreja. E uma pessoa que foi me ajudar, uma pessoa trabalhava muito, um homem trabalhador, e ele decidiu me dar uma cesta básica, e ele virou para mim e me perguntou antes de me dar a cesta básica se a minha vida estava em pecado. Porque às vezes o conceito de dificuldade que você enfrenta, você depende da igreja, as pessoas acham que você está em pecado. O nosso Deus seria muito injusto, irmão, em fazer isso. Deus não faz isso com ninguém. Deus não permite que você passe fome porque você caiu no pecado. Que Deus seria esse? Você tem a consequência do pecado. E a consequência do teu pecado não é você passar fome, não. Entendeu? Então essa pessoa me fez essa pergunta e eu me senti bem constrangido com aquilo. E por isso Deus me deu essa palavra, talvez mais de quase 30 anos depois, me veio essa palavra para falar para você. Que o diabo ele é assim. Às vezes o nosso Deus ele move o coração de pessoas. Essas pessoas ao mesmo tempo, elas acabam dando ouvido para o diabo, emprestando a boca para Satanás te acusar. Aquela mesma pessoa que às vezes te dá uma cesta básica, às vezes fala ao sentido de Deus te dar esse dinheiro, às vezes são uma pessoa que às vezes elas acabam emprestando a boca para o maligno, para te acusar de alguma maneira. E você às vezes está sujeito a aceitar, porque está passando por um grande problema, mas de um certo constrangimento. Quando nós ajudamos, irmãos, a gente ajuda de uma maneira em que as pessoas se sentem leve, alegre, felizes, sabendo que é de Deus aquela ajuda. Não cabe a mim julgar o fato de que a pessoa está passando dificuldade ou não. Então esse texto aí nos ensina isso, que tem pessoas, a igreja ela está cheia de gente pronta para acusar. E geralmente, irmãos, são pessoas que julgam, que se julgam, cheias de conhecimento ou muito santas, mais santas do que os outros, como essa pessoa fez comigo. Você achava que era muito mais santo do que eu. Quem pode fazer uma pergunta dessa, achava isso. E às vezes você pode estar passando por essa situação na sua vida. E o segundo grupo, irmãos, esse é o primeiro grupo. O primeiro grupo é o que acusa e persegue, que são os escribas e fariseus. O segundo grupo é composto por uma mulher pecadora, é o grupo dos caídos, dos pecadores, são acusados e objeto de acusação dos acusadores. Dentro de nossas igrejas, irmãos, existe esse grupo dessas mulheres. Aqui não fala de mulheres pegas em adultérios, mas a semelhança das pessoas estarem caídas, das pessoas estarem em pecados, as pessoas que são fracas, que cederam para um pecado. Então o segundo grupo é esse. É o grupo dos caídos, dos pecadores, daqueles que são acusados e são objeto de acusação dos acusadores. Existe esse grupo dentro da igreja. Pessoas que erraram, que cometeram pecado, pessoas que foram fracas na fé, não foram perseverantes, cederam por uma tentação, olharam para trás. E essas pessoas, elas cederam por algum momento, por algum tipo de pecado. Mas elas estão dentro das nossas igrejas e precisam ser tratadas. O mundo não vai tratar dessas pessoas, meus irmãos. No passado, na denominação que nós nos convertemos, nós tínhamos o hábito de excluir pessoas que caíram em pecados, irmãos. É claro que Paulo, na carta de Romanos, diz para nós excluirmos aqueles que causam esse tipo de pecado na igreja, que envergonham o evangelho. Existem pessoas, irmãos, que elas têm que ser tiradas do nosso meio, porque elas escandalizam o evangelho. Estamos vendo aí, hoje, nas redes sociais. E, quando não,
à nossa volta, quantas pessoas que escandalizam, muitas vezes, os ministérios e o nome de Cristo. Então tem pessoas que elas precisam, não podem estar em nosso meio. Mas o fato da pessoa ter cedido para a tentação, ter pecado, ela tem que estar dentro da igreja, é ali que ela vai ser tratada, trabalhada pelo Espírito Santo, para ser lançada no mundo. Como se faz algumas denominações hoje, para serem rigorosas, exclui a pessoa do hall de membro, joga no mundo. E essas pessoas, irmãos, elas não vão ser tratadas pelo Espírito Santo. O mundo vai consumi-las. Então esse é o segundo grupo que nós precisamos, que estão vivendo essa acusação do inimigo, em que nós precisamos tratar dessas pessoas. Aí vem o terceiro grupo, é o grupo representado por Jesus. Ele ouve a acusação e perdoa a acusada. Estende a mão para o caído em vez de atirar pedras. O terceiro grupo é o grupo de Cristo. Você não acusa, você ouve, você procura tratar daquela pessoa, entender onde é que ela foi fraca, que ela cedeu, e ajuda. Por isso que Paulo ele diz na sua carta, vós que sois fortes, suportai a fraqueza dos fracos. Suportar não é você estar vendo a pessoa naquela fraqueza, não é você estar compactuando daquele pecado, mas a palavra suportar, ela vem de você ajudar a pessoa na sua fraqueza. Ela é fraca, ajuda ela a ser forte naquela fraqueza, orienta, aconselha, dê palavra, dê estudo, dê ensino, para que ela não caia mais naquele pecado. E se em algum momento você vê que aquela pessoa está voltando para aquele caminho, vai em busca, traz de volta, orienta, fala, você está indo pelo mesmo caminho, abre o teu olho, vigia. Então Cristo, porque ele disse para a mulher, olha, onde estão os acusadores? Não vejo, Senhor. Então vai e não peques mais. É isso que Cristo nos ensina. É você fazer isso. Fala, vai, não cometa mais o erro. Não erre novamente, não peque novamente. É o terceiro grupo, que é representado por Jesus. Ele ouve a acusação, ele perdoa o acusado, ele estende a mão para o caído, em vez de atirar pedras. E o último grupo, no quarto grupo, que ainda temos, é o quarto grupo de pessoas que são aqueles indiferentes. Isso é muito perigoso. O grupo dos indiferentes, os que não se posicionam para o lado algum, são os que assistem tudo e se mantêm de fora. Olha, irmãos, eu não sei se esse é o pior grupo. Assiste tudo, olha tudo, mas não se posiciona. Não toma posição como homem e como mulher de Deus. Irmão, já estive num ministério assim, onde o próprio líder agia dessa maneira. Não é problema meu, é problema deles. Não é não, meu querido. Não é não, minha querida irmã. O problema é meu como líder, como pastor. Se eu vejo alguém caminhando para o pecado, por isso que o livro ou a carta de Judas, como alguns dizem, para nós procurarmos arrebatar alguns que cambaleiam para a morte. A minha função como pastor, a tua função como líder, como homem de Deus, mulher de Deus, é arrebatar alguns, não todos, que cambaleiam para a morte. Essa é a nossa função. Não é estar em cima do muro, não é estar aí olhando de uma maneira, não se envolvendo, não se posicionando, porque eu vou ter que dar conta disso. Então a conclusão que nós chegamos nessa palavra, os que acusam e perseguem precisam se arrepender. Primeira coisa, os que acusam e perseguem precisam se arrepender. Os que caem precisam aceitar o perdão de Deus e seguir em frente, cabeça erguida. Os graciosos que entendem o amor e o perdão de Deus precisam manter-se debaixo da misericórdia de Deus. Esse aqui é importante. Os graciosos, os que têm a graça de Deus na sua vida, que entendem o amor e o perdão de Deus, precisam manter-se debaixo da misericórdia de Deus. E o último, os indiferentes precisam posicionar-se e sair de cima do muro. Irmãos, que Deus te abençoe. Ele te dê graça,
te dê a vitória. E você possa, a partir dessa mensagem, olhar onde estão os meus acusadores. Que Deus te abençoe. Que Ele te dê a vitória sobre a sua vida. Soberano Deus, abençoa o coração desse irmão. Abençoa o coração dessa irmã. O diabo talvez está acusando. Talvez as pessoas estão acusando os malfeitores, aqueles que usam e emprestam a sua boca para o maligno, são mensageiros ao mesmo tempo teu, mas ao mesmo tempo assim, emprestam a sua boca para os acusadores, para o maligno, meu Deus eterno. Quero pedir, ó Deus, coloca uma trava, meu Deus, na boca dessas pessoas. Meu Deus, queima com teu fogo santo, como tu fizeste com teu servo Isaías, ó Deus eterno. Toca com a tua tenaz de Jeová. Toca com brasa viva, com brasa santa nos lábios dessas pessoas, ó Deus, nas suas mentes e nos seus corações, para que elas possam se converter desses maus caminhos, ó Deus, e saber que elas foram chamadas para ser sacerdote. Sacerdote ele não acusa, sacerdote, meu Deus, ele não persegue, sacerdote ele intercede, ele paga o preço, meu Deus eterno, ele faz sacrifícios. Eu quero pedir em nome de Jesus, abençoa agora esse irmão, essa irmã e essa pessoa que não tem vigiado, não tem sido prudente, meu Deus. Eu entrego em tuas mãos, eu os abençoo em nome de Jesus. Deus te abençoe, que Ele te dê a graça, te dê a vitória sobre a sua vida, em seu ministério, em nome de Jesus.